Oi, gente, boa noite, tudo bom? Hoje eu venho trazer o nosso capítulo 3 da disciplina de Jogos e Brinquedos na Infância. O nosso capítulo 3, ele dá início na página 36, e o nome do capítulo é Usos, Costumes e Brincadeira na Infância. Então, a gente vai tentar diferenciar o que é o brinquedo, o que é uma brincadeira, o que é um jogo. Então, existe sim diferença entre eles, certo? Então, vamos lá. Quantas situações criativas surgem diariamente nas brincadeiras infantis? Se a gente perceber, a criança dá vida a tudo. Quando é permitido a essa criança poder se utilizar da sua criatividade, ela dá vida a qualquer objeto dentro de casa. Ela cria na imaginação dela um brinquedo, mesmo nem sempre aquele objeto seja um brinquedo. Às vezes é um utensílio doméstico, às vezes é um pedaço de pano, um pedaço de papel, qualquer coisa. E a criança dá vida, e ela transforma aquele objeto, que não é inicialmente, na sua essência, um brinquedo, ela transforma em brinquedo. Então, vamos lá. A gente vai refletir sobre algumas perguntas. Primeiro, há uma brincadeira fundamental na infância? Porque vários autores dão ênfase ao jogo, à brincadeira. E aí, gente, cada um tem a sua importância. O jogo, ele tem uma importância riquíssima, certo? Porque ele tem regra, ele tem limite, ele tem ordem, quem começa, quem é o segundo, quem é o terceiro. O jogo tem quem ganhe e tem quem perca. Então, ele representa um pouco dos nossos hábitos de vida, não deixa de ser, né, nesse nosso convívio com a sociedade através do jogo. Já a brincadeira, não. A brincadeira, ela tem simplesmente o seu intuito lúdico, divertido. Às vezes, ela é uma brincadeira por si só, apenas lúdica, só traz divertimento, e às vezes ela também tem um fundamento e uma intenção didática, pedagógica, que é de ensinar algo. Então, vamos lá. Qual é a relação entre o jogo, brinquedo e brincadeira? Para compreendermos a amplitude desses conceitos, a gente vai ver um pouco mais à frente a diferença entre eles. Um julgamento de distinção entre esses conceitos se tornaria subjetivo. O que é subjetivo? É o ponto de vista de cada um, é o olhar de cada um, a leitura de cada um. Quando eu coloco numa prova uma pergunta subjetiva, eu faço uma pergunta, coloco um ponto de interrogação e coloco linhas, para você escrever abertamente o que você pensa, o que você acha sobre aquele determinado assunto. Quando eu faço uma questão objetiva, eu faço uma pergunta, coloco o ponto de interrogação e logo abaixo eu boto respostas, né? Itens A, B, C, D. Pronto, é um daqueles 4. E aí, se você não concorda com um daqueles 4, você que lute. Porque eu estou objetivando a resposta. Eu coloco a resposta certa. É uma daquelas. Boto 3 erradas e uma certa. Então, você não tem o seu ponto de vista no lado objetivo. É sim ou não. É A, B, C ou D. Não tem o não sei, não tem o talvez, não tem o mais porquê. Na subjetiva tem, é a sua leitura. Então, em uma pergunta subjetiva, eu posso ter 10 respostas de 10 alunos completamente diferentes e estarem todas certas. Porque cada um escreveu sobre a sua ótica, falando sobre determinado assunto. Então, um julgamento de distinção entre esses conceitos, jogos, brinquedo e brincadeira, se tornaria subjetivo, pois brincadeiras e jogos podem ocorrer em qualquer momento, em qualquer lugar e de qualquer maneira. Acabei de falar no início, uma criança ela consegue pegar qualquer objeto dentro da casa, se ela tiver espaço para a criatividade, e transformar em um brinquedo e em uma brincadeira. Então, de acordo com Kishimoto, ela tem uma leitura. Para essa autora, há uma variedade de jogos conhecidos, como o faz de conta, simbólicos, motores, sensório-motor, intelectuais ou cognitivos, exterior, de interior, individuais ou coletivos, metafóricos, verbais, de palavras, políticos, de adultos, de animais, de salão e inúmeros outros. Essa multiplicidade de fenômenos considerados como jogo mostra a complexidade em defini-lo,
Por isso é muito difícil a gente definir um jogo, porque ele pode ter uma amplitude muito grande de possibilidades, certo? Aí a gente vai agora tentar entender, gente, um pouquinho da diferença entre jogo, brinquedo e brincadeira. A gente está na página 37 da nossa apostila. Jogo, de acordo com Kishimoto. O jogo, ele é resultante de um sistema, por isso que eu falei da importância, linguístico, dentro de um contexto sociocultural, um sistema de regras, um objetivo. Então, o jogo, ele é direcionado. A pessoa que inventou o jogo, que criou o jogo, ele direciona os participantes que vão jogar a um ponto final. Ele tem um objetivo, ele tem regras. Quando você chega em qualquer loja de brinquedo, você vai comprar um jogo, a primeira coisa que vem é uma folhinha escrito as regras, ou na caixa. Então, a gente só tem condições de jogar determinado jogo quando você estuda as regras. Senão, você não pode jogar. Ah, você sabe brincar disso? Ou melhor, você sabe jogar, sabe brincar desse determinado jogo? A pessoa diz, não, me ensina, e eu vou lá e ensino as regras. Se essa pessoa não faz o que tem escrito nas regras, ela está roubando no jogo, certo? Ela não está sendo leal. O brinquedo é literalmente um objeto. Objeto cultural, concreto ou ideológico. Suporte de brincadeira. Possui uma função lúdica e indeterminação quanto ao seu uso. Por que eu estou falando do brinquedo parei para falar assim, indeterminação quanto ao seu uso? Aqui é uma garrafinha de plástico para beber água. Aqui é a tampinha dela. Para facilitar o manuseio, eu coloquei esse chaveirinho aqui, certo? Para subir e descer a escada, facilitar o manuseio. Ela foi feita com esse propósito. A decoração é qualquer uma. Uma criança pode pegar isso aqui e dizer que é uma granada. Ela pode abrir e dizer que está ativando a granada. Pode dizer que isso aqui é uma coisa, que é outra. Pode se utilizar disso daqui sem ser um chaveirinho e ela tentar tirar daqui e usar como uma argola, um brinco, uma coisa, não sei. Ela pode fazer com que isso aqui se torne várias possibilidades. Inclusive uma garrafinha d'água, certo? Ela pode dizer que ela é uma criança que está no exército, que está numa guerra, numa coisa, e isso aqui vai ser o negocinho da garrafa d'água e ela vai prender na roupa. Ok. Mas ela pode se utilizar e criar, através disso, N possibilidades. Esse é o objeto. Como é que eu uso esse objeto? Literalmente molhando a minha garganta, não só por sede, mas para continuar falando. E está hidratando a minha garganta. Eu me utilizo dessa forma, e isso me satisfaz. Eu comprei para esse motivo, me utilizo dessa forma. Mas pode ser utilizada de várias outras formas por uma criança. Certo? Então, o jogo, ele tem regras, o brinquedo é um objeto físico e não tem início, meio e fim, não tem um ponto, não tem um objetivo, não tem nada disso. Já o jogo tem. E a brincadeira, gente, é a ludicidade, é o ato de estar brincando, se divertindo com esses objetos. Como eu disse, pode ser brinquedo, pode ser qualquer objeto, mas que se a criança se utiliza para brincar, se torna um brinquedo. Então, essa é a diferença básica e clara entre jogo, brinquedo e brincadeira. Então, gente, nós temos uma grande família que a gente chama de família dos jogos. E aí eu vou ler para vocês agora os estilos diferentes, né? Quanto à natureza da família desses jogos. O jogo são vários, está na página 37 e na 38. Esse capítulo é bem curtinho, gente. 2, 4, 6. São 6 naturezas, certo? A gente vai para o primeiro. A não literalidade. Então, ele não é literal. O sentido habitual é substituído por outro. Por exemplo, exatamente o que eu acabei de falar da garrafa. Se a criança se utiliza da garrafa como uma garrafa para beber água, é literalmente uma garrafa. Mas se ela quer dizer que essa garrafa é uma... Falei, esqueci. Uma bomba, uma granada,
Então, ela está se utilizando de um objeto, mas não está usando ele literalmente do que ele é. Ela está inventando. Exemplo da nossa apostila. Por exemplo, a tampa da panela serve como a direção de um carro. E aí a criança senta no banquinho, na cadeira e fica... Pode pegar a garrafa, colocar do lado e dizer que é a marcha. Ela pode se utilizar de várias formas. Então, ela não está usando literalmente o objeto como ele é, e sim criando. Nós temos o efeito positivo. A criança demonstra, por meio do prazer e da alegria, a sua satisfação na brincadeira. A gente vê a felicidade na criança, certo? Quando é só uma brincadeira por si só, quando é um jogo, geralmente a gente só percebe essa felicidade quando ela ganha. Por isso que é muito importante o jogo, porque a gente também tem que ensinar para a criança a riqueza do perder e como lidar com a perca. E que perder está tudo certo. Bom não é, mas que faz parte do processo. E tenta de novo. Uma vez a criança vira craque. Agora, se ela joga uma vez, perde e não quer mais brincar, ela não vai virar craque naquele jogo, nunca. Não vai virar expertise nunca naquela brincadeira. Ou naquele jogo, certo? A flexibilidade. Novas combinações e ideias são aprendidas. Muitas vezes em situações de brincadeira e não em outras atividades não recreativas. Gente, a gente pode se utilizar da brincadeira ou do brinquedo para abranger as possibilidades de criação da criança, de aprendizado. Muitas vezes, por isso do nome da flexibilidade. Muitas vezes a criança, através da brincadeira, tem a oportunidade de entrar em contato com várias possibilidades que na vida real ela talvez não tivesse, não na infância. É como se a gente estivesse ensinando a crescer, tentando ajudar no processo de amadurecimento através da brincadeira, certo? Prioridade do processo e não do produto. O produto nunca pode estar na prioridade, porque senão essa garrafa d'água vai ser sempre uma garrafinha d'água. Ela nunca vai ser um outro objeto, a marcha do carro ou uma granada de brinquedo ou qualquer outra possibilidade, certo? Então, a prioridade sempre tem que estar no processo, de preferência, processo criativo, certo? Quanto mais você deixar a criança livre para criar, melhor vai ser para o processo dessa criança. Então, enquanto a criança brinca, a sua atenção está mais focada na atividade em si do que em seus resultados ou efeitos. Gente, eu sempre tive o hábito de virar noites e de reunir amigos para a gente brincar, ou de Uno, ou de baralho, ou de alguma coisa. E a gente, isso, claro, tem anos, né? Muito antes da pandemia. A gente virava noites, salão de festa do prédio de um de nós, né? E passava a madrugada inteira, até 2, 3, 4 da manhã, jogando baralho, jogando Uno. No final, muitas vezes, quando a gente jogava, por exemplo, baralho, a gente ajudava os outros para bater todo mundo junto ou terminar o jogo, porque já estava cansativa, a partida estava muito longa. Não tinha essa história de quem ganha e quem perde. O que é que a gente ganhava naquela noite? A reunião dos amigos. Era isso que a gente ganhava. A gente ganhava passar uma noite inteira, em vez de estar expostos na cidade, que já é muito violenta por natureza, a gente passava a noite no salão de festa do prédio de alguém e passava uma noite inteira. E aí a gente ficava conversando sobre a morte da bezerra, a gente ficava conversando besteira, a gente ficava rindo, sabe? E o prazer de estar junto e de ter uma noite leve era muito mais rica do que quem ganhou a brincadeira, porque a gente não jogava apostado, a gente não tinha... Ganhei, tá? Ganhou o quê? Ah, ganhei. Não era importante. Por isso que a prioridade do processo, a prioridade está no processo e não no produto. Livre escolha. O jogo infantil só pode ser considerado jogo quando é escolhido livre e espontaneamente. Não tem coisa pior do que você obrigar uma criança a jogar algo. Primeiro que ela não vai estar disposta a ganhar, disposta a jogar, muito menos a se divertir. Então tem que ser espontâneo, tem que partir da criança. O máximo que eu posso é convidar. Ei, quer brincar com a tia? Ei, vem cá, vamos brincar. Ou então eu começo a jogar algo e começo a dar a entender que é muito legal. E aí a criança, ei tio, o que é isso? Eu digo, eu estou brincando, quer brincar comigo? E aí eu convido e a criança vem. Mas exigir, obrigar, não faz o menor sentido. E controle interno.
No jogo infantil, são os próprios jogadores que determinam o desenvolvimento dos acontecimentos. Existem regras, existem passo a passo. Ok. Eu posso dar um exemplo do jogo Uno, certo? Que era um dos que a gente passava a madrugada jogando. Como as regras são muito poucas, a carta 1 tem isso, a carta 2 tem não sei o quê, a carta... São poucas cartas que tinham significado, que tinham algo para agilizar o jogo. E aí a gente ficava horas jogando e horas jogando, a gente jogava às vezes com quatro baralhos, porque eram muitas pessoas, e o jogo não acabava e não tinha graça, e a gente ficando entediado. Então a gente se reuniu e a gente começou a criar regras. Gente, a carta 7 tem o sentido tal, a carta 8 tem o sentido tal, a carta 9 tem o sentido tal. Quando você botar 8, não sei quem pega, não sei quantas cartas. Quando você botar o da frente, pega. O de trás, pega. Quando você botar não sei o quê. Aí tem uma regra que todo mundo tem que bater. O último que bater, pega o morrozinho, o bolo. Eu não lembro qual era a carta. Eu não lembro qual era a carta que quando a gente botava, todo mundo tinha que bater no baralho e o último... Quem batesse por último pegava o bolo. O que é que aconteceu? Uma prima minha nessa brincadeira virou o dedo para trás e machucou a mão, quebrou o dedo. Não sei se quebrou ou deslocou. Aí a gente aboliu essa regra, porque a gente percebeu que machuca. Não, gente, essa regra não vai entrar. A gente não vai jogar, porque uma vez alguém se machucou com a unha de mulher muito grande, machucou em alguém, da outra vez o dedo virou. Eu disse, não, essa regra a gente não vai ter. Todo mundo concorda, pronto. E aí a gente criou novas regras e ficou muito mais dinâmico, ficou muito mais engraçado, ficou muito mais legal. Mas aqui, gente, nós controlamos internamente. Se eu for jogar com outras pessoas que não seja esse grupo, eu vou estar me submetendo às regras tradicionais do jogo. Cabe a mim chegar para esse novo grupo e dizer, gente, uma vez eu estava jogando com os amigos, com os primos e tal, e aí a gente achou muito monótono e aí nós criamos novas regras. Vocês querem tentar? Se eles disserem ok, internamente foi controlado por nós. Isso aí pode ser feito, claro. O intuito do jogo é ser divertido, certo? Pelo menos, no meu ponto de vista, o intuito do jogo é ser divertido. Que eu lembre na minha vida, pessoas que já conversaram comigo sobre jogo apostado. Não, a gente joga apostado, mas é R$1. É R$1. Eu aposto R$1, mas no final eu quero ganhar R$1 de todo mundo. Então eu vou fazer de um tudo, muitas vezes passar por cima da diversão, porque o meu intuito é ganhar o dinheiro. Porque o jogo tem a história do quem ganha, certo? Primeira coisa que já começa sendo ilegal. E segundo, na nossa ótica aqui, no nosso ponto de vista, o intuito é brincar, se divertir. Claro que a gente quer ganhar, até para dizer que eu sou melhor. Todo mundo tem isso, todo mundo tem um ego que quer ser inflado, óbvio. Mas o intuito do jogo é diversão, correto? E aí, gente, para a gente concluir, o capítulo ele é muito curtinho e um material assim realmente bem simples, bem curto. Nós, na página 40, nós vamos ver o quê? Quando a criança joga, ela entra, como eu falei para vocês, tem regras. E as regras elas servem para ensinar, certo? E aí, ao descobrir regras, a criança aprende a desenvolver sua linguagem, ela aprende a se expressar. Às vezes não é nem a fala. Tem criança que não aceita perder, tem criança que quer roubar, tem criança que não aceita a sua vez de jogar, quer jogar na frente do amiguinho, certo? Então, a gente faz uma leitura muito, muito fácil de uma pessoa, porque a linguagem ela vem muito à tona na hora do jogo. A iniciar a brincadeira, certo? Aquela história do quem é o primeiro, quem é o segundo, tirando dado, ou no zerinho ou um, ou no pau ímpar, quem começa a ordem. E a modificar a brincadeira, como eu acabei de dar o exemplo do Uno. Eu estava jogando, achei chato, todo mundo já querendo ir embora, aquela coisa cansativa, não sei o quê. Digo, gente, vamos mudar? Como? Assim. Aí a gente foi conversando. O que é que vocês acham dessa carta? Vai ficar muito assim. Isso aqui tá legal, isso aqui. E a gente foi juntando e a gente foi modificando e se tornou muito mais prazeroso. Então, sim, a gente pode modificar a brincadeira. E é até interessante. Não estou dizendo que todo brinquedo que eu compro, eu vou lá e mudo as regras. Não é isso. A gente joga de acordo com as regras. E aí, internamente, reunido com um grupo de pessoas, eu faço o quê? Gente, a gente pode melhorar
Pode. Então, a gente vai lá e melhora. Então, isso é permitido, correto? Então, gente, capítulo 3 da nossa apostila é isso. Brincar de faz de conta, jogo simbólico, costumes, brincadeiras na infância, a diferença de jogo, brinquedo, brincadeira, as características do jogo infantil que permitem identificar os fenômenos que pertencem a grandes famílias dos jogos, né? A natureza dos jogos, como nós falamos, de não ser literal, o efeito positivo, ser flexível, priorizar sempre o processo e não o produto, livre escolha e o controle interno, que é essa possibilidade da gente fazer mudanças, correto? Então, assim, espero que tenha ficado claro. Capítulo simples, curtinho, termina na página 40. Na verdade, ele acaba mesmo na página 40, na 40, basicamente na 40. A 41 é uma atividade que não faz muito sentido estar passando para vocês, a gente vai passar próximas atividades depois, lá do capítulo 5 é que eu vou passar mais alguma coisa. E é isso, espero que não tenham ficado dúvidas e até o próximo vídeo do capítulo 4. Um beijo para vocês, gente.